vamos falar novamente sobre o Natal, porque nessa data somos convidados a refletir sobre o significado profundo do Natal, que marca o nascimento de Jesus Cristo, um profeta e Messias que veio ao mundo como filho de um casal humilde da Galileia. Mas o que significa ser um verdadeiro cristão? E quanto às religiões estão inseridas no cenário político, será que isso é correto? Para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o arcebispo de Cuiabá, Dom Mário Antônio. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui nesta ocasião do Natal, como foi dito ali, do menino Jesus, que é o profeta das nações, o anunciador da salvação a todos. E olha, é por isso que o senhor está aqui hoje, nessa edição especial. Nós estamos celebrando o Natal e tentando levar uma mensagem positiva para todos de Mato Grosso. E é importante a gente refletir, arcebispo, o que significa ser um verdadeiro cristão. O que é isso? O verdadeiro cristão, em primeiro lugar, como o próprio nome já indica, é quem segue Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo passa pela vivência da Palavra de Deus, a vivência dos mandamentos, à luz do Novo Testamento, quem conhece e vive o Evangelho, as bem-aventuranças e todas as mensagens de Jesus. Se queremos reduzir o que é ser cristão num mandamento que Jesus nos deixou, é amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Se fizermos isso, estamos em dia, digamos assim, com aquilo que requer o ser verdadeiramente cristão. Amar uns aos outros. Agora, como praticar isso? Porque nós temos religiões diferentes, ideologias políticas também diferenciadas. O mundo sabe lidar com o amor ao próximo? E nesse quesito, eu pergunto para o senhor, hoje nós temos um ativismo político dentro das religiões. É bem-vindo? É salutar? Olha, primeiramente o amor. O amor não é apenas um sentimento, não, ele vai além disso, é um comportamento, é uma atitude e uma decisão da vontade. Uma decisão da vontade que deve colaborar, em primeiro lugar, com a nossa salvação e depois também com a nossa atuação no meio social. E a religião, ela não deve ser por natureza política, a religião tem que ser por natureza missionária. Agora, a religião deve formar a nossa consciência para uma verdadeira política, para uma verdadeira economia, para uma verdadeira vivência como cristãos e como cidadãos. O que nós não podemos fazer da política, ou melhor, da religião, um palco para a política ou vice-versa. São, digamos, ciências diferentes, dimensões diferentes, mas que devem se conjugar para o bem comum, para a justiça social e para a dignidade da vida do ser humano. E o senhor está presenciando isso hoje nas igrejas ou precisa ter, de fato, um despertar dos cristãos em relação a esse ativismo? Isso está acontecendo nos templos religiosos? Não na totalidade, porque a gente vê ainda muita polarização na questão religiosa e política, porque às vezes se deixam levar por teorias não só partidárias, mas muitas vezes pessoais, de interesse. E quando a política se conjuga com interesses pessoais, ela é politicagem. A política verdadeira, ela recomenda e se aplica ao bem comum. E nisso a religião até pode e deve ajudar. O que a gente vê muitas vezes nos nossos templos é o esforço da oração e da reflexão para que haja uma formação da verdadeira política na mente de todas as pessoas. Se isso não acontece, é sinal que essa dimensão da política não deve existir nos meios religiosos. Nós, na verdade, temos dificuldade de conjugar isso. Então, o que a gente precisa é ter uma habilidade na sinceridade, na verdade, na prática da justiça, para que a religião não use a política e nem a política a religião de maneira interesseira. Mas quando elas se cruzarem, que seja em favor da pessoa humana
e até dos mais necessitados. Tá certo, arcebispo. E olha só, falando do Natal, do final de ano, nós teremos um novo ciclo. E, infelizmente, nós temos tragédias acontecendo no Brasil e também no resto do mundo. Aqui mesmo, né, nós tivemos uma queda de uma aeronave no Rio Grande do Sul, Minas Gerais também, um acidente gravíssimo, no Maranhão caiu uma ponte. Como manter a esperança das pessoas, mesmo diante de tempos tão difíceis? Olha, são notícias que cortam o nosso coração. Não porque é Natal, mas porque atinge muitas vidas humanas. Quantas famílias que ao invés de viverem a continuidade das suas viagens ou um Natal com mais harmonia, estão passando por esses momentos de luto, de perda e às vezes de desaparecimento. De fato, é uma dor indescritível. Mas é importante que ao lado dessas pessoas que sofrem, tenhamos um olhar de esperança, né? De esperança em Deus que também se fez criança e também se fez crucificado, como sinal de que Ele é o mais solidário com o sofrimento do ser humano. Sofrer sem a fé e a confiança na esperança é tedioso. Sofrer nunca é fácil, mas quando a gente consegue superar o sofrimento com fé e com esperança, ele ganha sentido e significado, mesmo com perdas inexplicáveis e nunca vai encontrar substituição. Então, o sofrimento do ser humano é um grande desafio para a nossa humanidade hoje, sobretudo em situações, digamos assim, inesperadas, né? De maneira assim, como tem noticiados aí nesses últimos dias, né? Mas nós sabemos que o sofrimento não é vencedor. Ele é um limite do ser humano. É certo que muitas dessas catástrofes ou desses acidentes, né, têm aí as suas causas explicáveis. Mas nós, mais do que olhar as causas, é olhar o sofrimento do ser humano e a possibilidade de se reerguer para ir adiante, não obstante isso. Porque o sentido da vida não está em não ter sofrimento, mas em que fazer com ele em situações realmente desafiantes, como se reerguer como pessoas de esperança diante de fatalidades, de limite do ser humano. É só uma força divina, a graça de Deus, a solidariedade humana, a presença de amigos e amigas que faz resgatar isso de maneira mínima, mas crescente no dia a dia dos que sofrem. E os mais jovens, eles têm essa compreensão? Hoje está difícil de levar, né? Os adolescentes e as crianças, esse despertar da espiritualidade ou não? Como é que está hoje, né, a frequência dos fiéis e o perfil deles? Olha, nós vemos uma busca pelo sagrado ultimamente. Às vezes até se fala bastante de Deus, da Sagrada Escritura, mas pouco compromisso com a vida de comunidade, né, com a vida do ser humano. Muitos querem Deus, mas não querem uma religião. Muitos querem uma religião, mas não querem um compromisso pastoral, um compromisso com a comunidade ou com aqueles que mais sofrem. Então o desafio está aqui em buscar Deus não para si, não para um Deus pessoal, mas aquele Deus que certo, que me salva, que oferece a minha salvação, mas que me convoca também a ser sinal e exemplo para as demais pessoas. O que Jesus disse no Evangelho: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não viver o isolamento de um Deus pessoal, mas de um Deus na própria religião, na comunidade e sendo um testemunho na sociedade. Os jovens carecem do nosso apoio, do nosso acompanhamento, para que superem muitas das vezes aí na vida humana o próprio desânimo. Nós estamos ultrapassando situações que oferecem muito desânimo e frustração para as pessoas, sobretudo os jovens. E nós somos convidados a não ignorar o sofrimento, a não ignorar o desânimo e as frustrações, mas a encontrar meios e critérios para superá-los. Aí vem através do meio da verdade, da oração, da palavra de Deus, do não isolamento, da busca até de ajudas profissionais no aspecto psicológico, espiritual e até físico e humanitário, para que o corpo e alma, na sua unidade, seja integralmente, digamos, em ascensão, em progresso,
para a gente não cair, né, no desânimo ou nas armadilhas do mundo de hoje. Olha, quando a gente abre as portas para um novo ano, muitas pessoas estão realmente mergulhadas na dor, como o senhor está falando. E muitas contam apenas com um milagre. Os milagres existem? Os milagres acontecem, né? Eu sempre digo que os milagres, eles acontecem, mas não acontecem na nossa hora. Então é importante prudência, atenção, busca, e aquilo que cabe a nós fazermos, devemos fazer. Deus não vai deixar de fazer a parte dele. Se for da vontade dele o milagre, vai acontecer ou já está acontecendo. Porém, isso não exclui nós da nossa responsabilidade. Aquilo que é minha responsabilidade na família, na comunidade, na sociedade, com as minhas coisas pessoais, com a minha própria vida, é minha responsabilidade. Deus vai me dar sabedoria, presença de espírito, porque tempo a gente tem, para que vá administrando isso de maneira sensata, lúcida, humana e também cristã. Um líder religioso, como o senhor sempre tem um olhar mais profundo diante das mazelas, né, da sociedade e das comunidades. O que nós precisamos aqui na capital, em Mato Grosso, para que tenhamos um 2025 diferente, melhor, mais solidário, quem sabe? Olhar 2025 como uma oportunidade, não uma oportunidade, digamos, sem dificuldades. Uma oportunidade que vai ter crises, né, mas também que vai ter oportunidades de avanço e colaborar da melhor maneira possível. Eu creio que a entrada de um ano, ela nos reacende a esperança e a confiança. A confiança nas pessoas, para despertar nelas o que elas têm de positivo, né, nessa cooperação. E oxalá que 2025 nos ajude a sermos honestos, sinceros, construtores da justiça, na paz, na harmonia, eu diria com 3 critérios: buscando a verdade, praticando a justiça e semeando a paz. Arcebispo, Jesus disse que o amor iria esfriar em um momento. Nós estamos passando por esse esfriamento ou não? Não do amor como si, porque o amor, quem é fonte do amor? É Deus. Eu só vou conseguir amar alguém se eu acolher o amor de Deus na minha vida. Na medida em que eu não acolho, não me sinto amado por Deus, eu vou ter muita dificuldade de amar alguém. Posso até dizer que amo, mas vou agir com interesse. Então é importante acolher esse amor de Deus para que a gente não se esfrie nessa realidade. O que está esfriando é a capacidade do ser humano de se decidir verdadeiramente amar. Porque às vezes quer ficar na emoção e no sentimento, no coraçãozinho do WhatsApp, mas não consegue amar de maneira concreta a pessoa que até gosta, que até o ama, e aquelas pessoas que às vezes até nos ofendem, aquelas pessoas que até não nos querem bem. Aí que é o desafio, como disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A capacidade de amar todos no concreto da sua vida, no concreto da minha família. Quem são as pessoas da minha família? Eu amo a todos concretamente? Os meus vizinhos, as pessoas que participam comigo na comunidade, as pessoas que participam comigo no trabalho, no ambiente de lazer. Tudo isso nos desafia para amar concreta e verdadeiramente. Aí eu tenho certeza que o amor não vai esfriar, ele vai exigir. E quanto mais exigir de nós, mais ele vai nos aquecer para partilhar um pouquinho desse imenso amor de Deus com as pessoas. Tá certo, Arcebispo. Eu vou agradecer muito a sua presença hoje aqui na nossa edição especial de Natal. Obrigada. Eu que agradeço, Luciana, e agradeço a todos que nos acompanharam. Que Deus dê realmente a todos nós, às nossas famílias, um verdadeiro e abençoado Natal. Que assim seja.